Olá, sou a professora Andresa, do componente de Geografia. Hoje temos aí a nossa aula de número 13, então vamos observar o nosso objeto de conhecimento e o detalhamento da nossa aula. Então temos como objeto da aula 13 o processo de formação, constituição e transformação de diferentes sociedades humanas e suas formas de organização política, certo? Como cada uma dessas sociedades elas se organizam. E aí nós temos no âmbito local, regional, nacional e global, e o papel desempenhado pelos sujeitos, mediante aí todos os seus valores. Então esse é o nosso objeto e o detalhamento da aula 13, nós temos migrações nacionais, internacionais e os refugiados. Então vamos aí à nossa aula de geografia conhecer um pouco mais sobre as migrações. Então temos aí para iniciar, o movimento de migração, que é uma mudança de um cidadão de um local para outro lugar, Então nesse processo que a gente chama de migração. E aí esse local, que você vai aqui mudar, onde essa pessoa está indo, que nada mais é que trocar, de lugar, esse processo de migrar. Pode ser de um país para o outro, de um estado para o outro, ou até mesmo aqui de cidade ou de um bairro para o outro, Então você está ali mudando de local e desde o início da humanidade, a gente já tem esse processo no qual a gente chama de nomadismo, Ou as pessoas que a gente chama de nômade. Uma pessoa que ela é considerada nômade, significa que ela está em constante processo de mudança, Nessa migração aqui constante, nas primeiras sociedades, onde esses povos, inicialmente, eles mudavam de lugar, mas eles tinham ali uma questão, que eles iam em busca de terras férteis, quando ocorria seca naquele local, essa população, ela sentia essa necessidade, ali por algum motivo, geralmente um motivo natural, da própria natureza, e em busca de novos lugares, nesse processo aí de migração, no qual ficou chamado de nomadismo, onde a gente tinha aí os povos nômades, O processo de migração a gente tem o processo tanto de imigração e também o emigração, que a gente vai entender aí a diferença entre eles dois. A imigração, gente, para vocês aí não esquecerem, é a entrada de pessoas de um país em um país diferente, Já a emigração com o Ezinho, Então aqui a gente tem com E e a imigração com I, A emigração é a saída, tá bom? Só para a gente não confundir. Às vezes ali em exercício, questão de vestibular, a gente tem esse questionamento, Acaba ali ocorrendo essa dúvida. Então, a saída é a emigração, que você está saindo de um país ali, geralmente um país de origem. Já a imigração, a gente está falando da entrada de pessoas aqui em um determinado país, Onde a gente vai observar inúmeras causas, para esse processo de migração, que vão levar ali aquelas pessoas a migrarem para um outro local. Os povos nômades, os povos mais antigos, eles iam aí em busca geralmente de terras férteis, a questão do abastecimento de água que faltava ali naquela região, aquela terra não era propícia para a atividade da agricultura, esses fatores, E aí a gente tem alguns fatores que a gente chama de fatores repulsivos, e fatores atrativos aí do processo de migração. Aqui, olha, nós temos os fatores repulsivos, Os repulsivos, gente, são aqueles que vão levar as pessoas a saírem ali do local onde ela está. Então, se de repente eu estou numa situação, numa cidade onde tem aqui desemprego, então isso vai me levar a sair do local da cidade, ou a cidade, o país onde eu estou para outro lugar, Onde eu vou encontrar ali emprego, Aí temos também como um fator repulsivo, que vai fazer com que aquela pessoa saia a fome, as guerras,
Pode ser também uma perseguição política, né? Faz com que aquela pessoa saia dali. Questões religiosas, né? Uma perseguição religiosa também com relação à religião daquela pessoa. E também temos as catástrofes naturais, né? Relacionadas ali à própria natureza. São alguns dos motivos que vão levar essas pessoas a migrarem, né? Essas pessoas a saírem ali do seu local e ir para uma outra região. Já os fatores atrativos, né, como o próprio nome já diz aí, atrativo, é o que vai atrair, diferentemente do repulsivo, né? Eu tenho um fator repulsivo que é o desemprego. Em uma outra cidade, eu vou ter um fator atrativo, que vai ser o emprego, né? Então, algo ali naquele outro local vai me atrair para ir para aquele, me mudar, né? Para fazer o processo aí de migração. A questão do bairro aí que a gente viu lá no início pode ser também relacionado ao emprego, né? Ou ao estudo. Se de repente eu estou no bairro que fica distante do lugar onde eu trabalho, então eu vou me mudar de um bairro para o outro. A gente também tem o processo de migração que ocorre diariamente, né? Pode ser migrações relacionadas a eu trabalhar numa cidade e morar em uma outra cidade próxima, e aí eu acabo fazendo ali esse deslocamento de uma cidade para outra. E aí temos os fatores atrativos que a gente vai observar, que podem ser a possibilidade de questão de conseguir emprego, né? Então, o emprego, eu tenho o repulsivo, né? Que eu saí daquele local por conta do desemprego, e aí busco emprego numa outra região, né? Que vai me atrair a me locomover de um lugar para o outro, ou até mesmo mudar, né? Aí a gente tem a questão dos serviços básicos, né, para a nossa sobrevivência, que é a questão de hospitais, a educação, né, escola, a segurança, entre outros fatores, gente. A violência também pode ser considerado um fator repulsivo, né, que vai fazer com que eu saia daquele lugar onde eu não tenho ali segurança e aí busco um outro lugar com mais segurança para morar, né, um bairro com mais segurança, ou uma cidade, dependendo do que vem ocorrendo ali naquele local, tá bom? Então, esses são alguns dos fatores, tanto repulsivos quanto atrativos. E aí, continuando, temos os processos de migração, né? Que ocorreram aí ao longo dos anos, né? Aí temos a imigração europeia durante os séculos 19 e 20, né? Só para a gente relembrar. Da saída dos europeus para a América, né? Aí a gente tem a questão do acesso à terra, né? Onde eles saíram em busca de novas terras, e também do enriquecimento, né? Onde eles exploraram aí outras terras, né? Em busca de riquezas, né? Aqui na América do Sul, na América Central, povoaram também ali a América do Norte. Então a gente tem a formação de diversas comunidades com relação ao nosso país, né, tanto nas regiões sul e sudeste do Brasil, né, por conta da atividade da agricultura durante esse período, principalmente a questão do cultivo do café, né. Aqui na imagem, olha, a gente tem um retrato, né, da família em sua residência, onde eles vieram ali da Europa, portugueses, os espanhóis, alemães, e acabaram povoando várias regiões do Brasil. E aí temos o outro processo também de imigração, né, imigração oriental no Brasil durante o período de 1884 a 1933. Aí nós temos aproximadamente 4 milhões de imigrantes, né, que entraram no Brasil, vieram ali de outros países, né, desembarcaram aqui durante o início do século XX. E isso tudo com a questão dos fatores atrativos, né? Os alemães, os espanhóis, portugueses, italianos, japoneses, turcos, sírios, que vieram ali de várias regiões, né, para o Brasil durante esse período. E, consequentemente, né, formaram várias comunidades europeias aqui no sul do nosso país. Aí temos os fluxos migratórios do século XX. E a gente vai observar, no século passado, né, a gente tem aproximadamente 200 milhões
de migrantes no mundo, segundo os dados aí da Organização das Nações Unidas, né? E 60% dessa população, olha, a gente vai observar que elas acabaram saindo dos países subdesenvolvidos, né, dos países considerados aí pobres. E muitos deles, tanto ali do continente europeu, quanto aqui também da América Latina, da América Central, ali da América, aqui da América do Sul, formando esses países que compõem a América Latina. Então, eles acabaram saindo devido a esses fatores repulsivos e os fatores atrativos, né? A questão da busca do emprego. Aí os destinos principais a gente vai observar que são Estados Unidos, aí temos os países da Europa, então são esses os principais países em que essa população de imigrantes procuram. Aí temos o continente europeu e também o Japão, tá? Esses são alguns dos países mais procurados segundo aí a ONU. Aí temos os países europeus, os Estados Unidos, o Japão, eles acabaram estimulando esse processo de imigração. E aí a gente se pergunta, né, por que que esses países, eles estimulam, né, essa entrada, esse processo de imigração de pessoas vindas aí de outros países? Aí chegamos nessa questão da mão de obra, porque essa população, quando ela chega ali nesses outros países, elas acabam fornecendo uma mão de obra barata. Se a gente observar, esses países, eles são países desenvolvidos, ou seja, a mão de obra presente ali, ela já não é uma mão de obra barata, voltada principalmente para as atividades aí da indústria. Então, essa população recebendo esse incentivo, ela acaba fornecendo, né, essa mão de obra mais barata para esses países. E aí temos também o aumento das diversidades culturais, né, que vão ocorrer nesses países, porque são outros países, né, outras pessoas vindas de uma outra cultura, né, e aí acaba influenciando nessa cultura desse país que já está ali, né? Ou então sendo influenciados pela cultura dos países em que essas pessoas estão, né? O estilo de vida americano, ali já a cultura do Japão, que são alguns dos exemplos aí que a gente colocou, de onde essa população acaba saindo e migrando para um outro país, né? Principalmente aí do continente africano, dos países ali da África e também aqui da América Latina. Aí temos, na década de 80, né, esses fluxos migratórios até os dias atuais. A gente observa, né, principalmente a questão da globalização, esses processos, eles estão cada vez mais intensos, né? Então, esses fluxos migratórios, eles aumentaram da década de 80 até os dias atuais, né? Então, os imigrantes, como nós vimos, eles vão fornecer mão de obra, lembrando que essa mão de obra é barata, o que acaba com que os outros países tenham mais lucros, né? Esses países desenvolvidos, isso acaba atraindo essa população ali para outros países, né? Gera crescente desemprego, né, na população desses países onde essa população acaba indo, que são os países que a gente coloca aí receptores, com a questão das diferenças salariais, né? Por quê? Como o nome já diz aí em cima, né, que eu marquei para vocês, a mão de obra é mais barata, né? Consequentemente, aquela população que já é mais qualificada, que tem o ensino técnico, o ensino superior, se eu tenho mão de obra barata, eu não vou querer empregar aquela pessoa que vai querer um salário mais alto, né? Se eu tenho ali uma parte da população que está procurando emprego e que vai se sujeitar ali àquele salário, né? Que vai achar aquele salário digno, de acordo com a qualificação dela ali para aquela população. Então, a população que está ali, que tem uma mão de obra mais qualificada, ela acaba ficando aí sem emprego, né? Gerando desemprego na população que já estava ali. E isso acaba ocasionando também outros problemas que a gente vai ver mais à frente. Aí temos um mapinha para mostrar para vocês com os fluxos migratórios no mundo, né? Se você observar nesse mapa, a gente tem essas correntes migratórias, né? A gente já viu o fluxo migratório saindo aqui da América do Sul, né? Indo para a Europa, indo também ali para o Japão e também
para os Estados Unidos, né, como nós vimos. Aí nós temos as correntes migratórias de verde do século XVI ao século XIX. Aí temos as correntes migratórias dos escravos africanos durante o século XVIII e XIX, né, onde eles saíam aí tanto para a América do Sul quanto também para a América do Norte, né. Temos de 1830 nas linhas azuis, saindo aqui da Europa, por exemplo, aí a gente tem todos os fluxos migratórios saindo da Europa e indo para os países, tanto da América do Sul quanto para a América do Norte. E depois de 1945, né, que foi após a Segunda Guerra Mundial, saindo da Europa e as linhas de vermelho, do Oriente Médio, indo ali próximo à África. E aí vocês observem, olha, se a gente for observar aqui a África, a gente tem os fluxos migratórios saindo desses países, né, para outros países, que é a saída da população, que é uma população aí de países mais carentes, né, numa população mais pobre, apenas ali nesse fluxo migratório dos escravos, né, para o continente americano. Aí temos a questão da xenofobia, né, que foi o que eu comentei com vocês anteriormente, né, que é a questão do desemprego, que acaba gerando na população que já está ali, pela questão da mão de obra barata que chega dos migrantes para o país. E aí nós temos como uma dessas causas, né, a xenofobia. O que é a xenofobia, né? A xenofobia nada mais é, gente, que essa aversão, né, ao imigrante pelos países receptores, né? Então, a população que está ali, por exemplo, em Portugal, na Espanha ou um outro país, e ali chegou um migrante vindo do Brasil, por exemplo, aí a gente tem essas diferenças socioculturais, né, que a gente vai observar, né? Então, dentro dessas diferenças que muitas das vezes não são aceitadas por aquela população, né, entre os trabalhadores nativos, né, que são dali, e os trabalhadores estrangeiros, né, que geralmente possuem aí os menores salários, e aí gerando diversas questões, né, essa aversão àquela população que está ali. Falando, pode falar dessa pessoa, desse estrangeiro, desse imigrante, por diversas questões, né, pela forma da pessoa se vestir, ali a questão da pessoa às vezes não saber falar o idioma daquele país que ela está instalada, de não saber ainda falar, entre outras questões culturais que a pessoa carrega com si, né? Então, às vezes eu vou ali para um outro país, mas eu vou me adaptando, mas a cultura que eu carrego do meu país, ela vai continuar ali inserida, né? E isso acaba causando essa aversão àquela população, e isso ocorre também, às vezes, no mesmo país, né? No Brasil, por exemplo, a gente tem um país com dimensões continentais, com culturas que vão se diferenciar de uma região para outra. E aí, às vezes, a pessoa acaba rindo do sotaque de uma outra pessoa, de um outro estado, fazendo brincadeiras, e isso não é legal. Aí temos também as políticas de controle de imigração, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre essas questões, né? Devido a esse alto fluxo migratório, né? Os governos de alguns países, eles acabaram criando medidas legais, né? Ou até mesmo barreiras. Essas barreiras físicas, né? Que pode ser um muro. Aí eu coloquei um exemplo para vocês do muro dos Estados Unidos, né? Ali com o México, o muro na cidade de Ceuta, na Espanha, que é um aí dos mais conhecidos, tentando dificultar, né, essa entrada desses imigrantes, gente. Então, esses países ali, por meio de controlar um pouco mais que essas pessoas entrem, principalmente ilegalmente ali nos seus países, né, eles acabam tentando criar aí esses meios com que a população não entre mais. E o grande desafio entre os países ricos e os países pobres, aí a gente vai observar, mais do que construir esses muros, né, que não basta você construir os muros, elaborar as leis que impeçam aí a entrada dos migrantes, que antes a população queria, né, devido à questão da mão de obra, mas por uma falta ali de controle da entrada dessa população, eles acabaram criando essas barreiras, essas leis, né, para que a população ela acabe não
entrando ali, né? Tentando ali construir um mundo mais justo, um mundo mais igualitário, né? Entre esses migrantes que acabam chegando ali nesses outros países. E aí nós temos esse desafio, né, para esses países, né, que a gente observou aí como um dos maiores desafios tentar aí fazer esse controle, essa entrada dessa população aí para outros países. Aí temos os principais fluxos migratórios, né, nos últimos anos. Aí eu coloquei em 2011, né, nós temos a questão ali dos conflitos que ocorreram na Síria. Vimos ali os fluxos, os fatores, né, na verdade, atrativos e repulsivos, né, e a guerra ela é um fator repulsivo, né, gente? A gente viu os conflitos religiosos, conflitos territoriais, o que acabam causando aí guerras, entre outras questões, né? A pobreza também, que a gente vai ver mais à frente, que é o caso de alguns países, né? A questão política, entre outras. O conflito na Síria, que começou aí com a repressão das manifestações pró-democracia, né? Que deixou mais de 360 mil mortos desde março de 2011, foi um dos fatores aí para a Síria, que acabou, durante esse período, né? Sendo um fator repulsivo. E neste país aí de aproximadamente 23 milhões de habitantes antes da guerra, né, mais da metade da população se viu obrigada aqui a fugir, né, do seu país de origem, dos seus lares, né, em busca de outros países aí por questões relacionadas aí à questão política, os conflitos que vinham ocorrendo nesse país, né. Então, no interior do país, há cerca aí de 6 milhões de sírios deslocados, né, de um lugar para o outro. Aí temos o próximo fluxo migratório do Sudão do Sul durante o período de 2013 e 2018, né, onde esse fluxo ele foi mais intenso. Então, o Sudão do Sul ele conquistou sua independência em 2011, né, e foi cenário aí de uma guerra civil durante quase 5 anos, durante todo esse período. Caracterizado aí pela atrocidade de caráter étnico, né? Então, devido a questões culturais durante esse conflito, né? Então, os conflitos durante o período de dezembro de 2013 até setembro de 2018, né? Que deixou aí muitos mortos, a gente tem aproximadamente 380 mil, e obrigou aí uma grande parte da população, né? Cerca de 4 milhões aí de pessoas, um terço da população, a fugir ali também dessa região. Então, esse é mais um outro fluxo migratório aí mais recente que a gente pode observar, também relacionado a essas questões relacionadas à guerra, né, os conflitos que ocorreram ali durante essa região. Também um fator aí repulsivo, né, que fez com que a população se retirasse. Aí temos também o fluxo migratório no ano de 2015, né, um recorde na Europa, e a gente vai observar com a chegada maciça, continuada de imigrantes, né, porque a população ela continuou ali em busca de países da Europa para se mudar, né, para ocorrer esse processo de migração. Então, por vários anos provocou aí uma grave crise migratória, por isso nós vimos ali aquelas questões políticas também na Europa, né? O país, né? Vários países ali europeus tentando controlar esse fluxo migratório, acabou ali endurecendo as condições de acolhida, né? Criando as leis, aí vimos também a construção ali de muros, né? Para tentar controlar um pouco mais e causar ali essas crises no país que estava recebendo, né, no país que a gente chama de receptor, né, tentando aí fazer esse controle da população entrando para esses países, né, os controles que a gente pode chamar de controles fronteiriços. E depois desse recorde, né, de mais aí de 1 milhão de imigrantes durante o período de 2015, cruzando ali o mar Mediterrâneo, né, então a população acaba se colocando ali em condições de perigo, né, onde muitas pessoas morreram também nessa travessia. Aí a gente tem as pessoas saindo de origem síria, né, iraquiana, afegã e também da África subsaariana, que tende a cair, né, durante
algum período desse ano devido a essas questões aí em que eles criaram leis para tentar manter esse controle desses fluxos migratórios, tá bom? Aí temos também o da Venezuela, a partir de 2015, né, nós temos aí a ONU, aproximadamente aí, segundo a ONU, cerca de 3 milhões de venezuelanos, né, que vivem no exterior, dos 2,3 milhões que emigraram desde o período de 2015, quando começou ali uma crise econômica, uma crise política e também uma crise social, né, durante esse período, as pessoas acabaram saindo, inclusive Manaus, né, Roraima foram um desses estados aí receptores, né, que receberam e recebem até hoje aí as pessoas que saem da Venezuela, então a população acaba saindo ali dos seus países devido a todas essas questões, a esses fatores repulsivos, né, relacionados à economia, à política e também à questão social, né, acaba ficando ali sem condições de se manter ali no país. Aí temos o de 2018, também o de Honduras, né, onde milhares de pessoas também saíram ali de Honduras devido também à violência, devido à questão da pobreza, que alcançou aí em meados de novembro, durante esse período de 2018, a fronteira com os Estados Unidos, né? Então, cerca de 6 mil pessoas, mais ou menos, se reuniram ali na cidade mexicana, né, de Tijuana, mas não conseguiram ali cruzar a fronteira, né? Aí a gente tem essas questões políticas, as leis políticas, todas essas questões de endurecimento dessas regras relacionado a essa entrada desses migrantes, né? Então, o presidente Donald Trump, ele deslocou aí milhares de soldados, principalmente para a fronteira ali com o México, para tentar impedir ali a entrada, tentar impedir esse fluxo migratório, né? Não somente ali de Honduras, mas também como de outros países aqui do Brasil ou até mesmo do México, onde as pessoas elas acabam arriscando a sua própria vida, né? Em busca de melhores condições de vida, em busca de empregos, ou até mesmo pela alta cotação do dólar hoje em dia, né? As pessoas acabam indo ali para os Estados Unidos, por exemplo, para tentar colocar os seus familiares numa condição de vida melhor aqui do Brasil, né? Então vai para os Estados Unidos, fica mandando dinheiro para os seus familiares para tentar melhorar essas questões econômicas da sua própria família, né? Devido a diversos fatores atrativos, que pode ser também considerado aí um fator atrativo à economia, né, desses outros países que tem uma outra moeda, onde essa moeda, no país de origem, ela já é mais valorizada. Então, esses são alguns dos fatores e alguns dos fluxos migratórios aí mais intensos, né? Atualmente, a gente tem uma guerra ali ocorrendo, né, na Ucrânia, temos ali a guerra civil com a Rússia, e aí a gente tem conflitos ali naquela região e a população também tentando sair daquela região, né? Então, a gente tem o fator atrativo aí, que são os conflitos que vêm ocorrendo entre esses dois países, né? E a população tentando sair ali em busca de um novo lugar, né? De uma nova moradia.